Olá, seja bem-vindo a este canal. Você vai ouvir uma mensagem de fé do pastor José Oliveira. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João. Abra sua Bíblia no livro de João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Antes de começar a mensagem, eu quero que você, com voz de triunfo, voz de peito, diga: não se trata de um lugar. Mas dá para ficar melhor ainda. Como verdadeiro quartel aqui, como soldados e vencedores, guerreiros de Cristo. Diga: não se trata de um lugar. Então tá, então a gente vai dar o pontapé inicial na nossa mensagem, fazendo essa leitura. João, capítulo 6, no versículo 68. Diz assim, João 6, 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então nossa mensagem, o tema dela é o quê? Não. Só viu o irmão aqui, ó. Todo mundo gritou, mas agora só o irmão. Vamos, o tema da mensagem é não. Não se trata de um lugar. Há pessoas que elas, durante toda a vida, fazem escolhas. É o normal, o natural de toda pessoa fazer escolhas. Algumas escolhas serão boas. Infelizmente, outras não serão tão boas. Mas a pessoa vai ter que arcar com os prejuízos. A pessoa vai ter que arcar com aquilo que ela escolheu para a vida dela. E isso é natural. Agora, eu sempre gosto de repetir também. Me perdoe se falar, esse pastor é muito repetitivo. Só que a diferença que define uma pessoa da outra, porque uma vence ou não, está como ela reage aos problemas. Está em como ela reage à afronta. Eu estava lendo um livro, e falando até de afronta, não vamos desviar da mensagem, dizendo que a melhor maneira de reagir a uma afronta é da mesma maneira que você reage a um assalto. Como você reage? Não reagindo. Quando você deixa de reagir a uma afronta, quando você deixa de reagir àquilo que as pessoas vêm dizer de você, você fica tranquila, você não vai perder a paz e as coisas vão caminhar. E as coisas vão correr tudo bem, tudo numa boa. Ah, pastora, o trabalho onde eu estou não era o que eu gostaria de estar. Diga comigo, não se trata de um lugar. Há pessoas que dizem, pastor, eu trabalho nessa concessionária e as coisas não fluem para mim. É uma concessionária multinacional, eu trabalho num hospital renomado, eu trabalho no melhor salão de cabeleireiro do estado de São Paulo. Enfim, ela estar lá é um ponto bom. Só que o que vai definir o sucesso dela, o que vai definir a prosperidade dela, é como ela vai trabalhar neste lugar. Há pessoas que podem estar trabalhando num quadradinho que cabe um carro ali, trabalhando de mecânico, numa oficina. Só que dali ele vai abrir a oficina dele, vai ser o empresário, vai ser bem sucedido, porque aproveitou o lugar que ele estava. Enquanto outros vão viver auxiliando em grandes lugares e irão querer viver de status e não serão bem-sucedidos. Quando eu lembro, há quase 10 anos atrás, quando eu iniciei o curso de administração, fiz a faculdade, e a faculdade, a escola onde eu estava começando, não era aquela que eu queria fazer inicialmente. E meu pai, professores, amigos sempre diziam, José, a faculdade quem faz é o aluno. Assim na nossa vida também, às vezes nós não entendemos. O que vai fazer a diferença onde você está são as suas decisões, são as suas atitudes. Como você vai lidar naquele ambiente, naquele lugar. Ah, pastor, mas eu sou formado na Mackenzie, na PUC, em Harvard, Massachusetts, não importa. Se você não estudar bem, de nada vai adiantar. Vai ser mais um currículo aí pelas empresas, vai ser mais uma pessoa batendo porta a porta. Às vezes por quê? Porque não aproveitou o lugar onde estava. Nessa passagem me chama muita atenção, porque ali houve um conflito, ali houve uma briga, ali houve um desentendimento naquele lugar, nem uma briga, mas um desentendimento, ficou um clima estranho. E Jesus, ele olha para os discípulos, vocês querem ir também? Aí Pedro, ele responde, a quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Conheço pessoas que vivem indo de igreja em igreja, passando de lugar para lugar, e a vida continua a mesma,
Continua a mesma coisa. Eu sempre gosto de dizer também que uma árvore, quando ela é plantada em um lugar, ela começa a criar raízes. Se você arranca essa árvore daí e vai plantar em outro lugar, as raízes vão começar a retomar novamente. E os frutos vão vir? Demorar muito, porque ela não fica no lugar para dar frutos. Diferente daquela que enraiza, diferente daquela ali onde ela é suprida de nutrientes e ela começa a florescer, começa a dar frutos. E a vida de muitos cristãos não está dando frutos. Não está sendo suprida das necessidades. Ela diz, pastor, cadê a prosperidade na minha vida? Parece que a prosperidade não vem. Parece que as coisas não acontecem. Parece que as coisas não funcionam. João capítulo 6, dá uma olhada no subtítulo. Lá no começo. João capítulo 6, tem alguma Bíblia que está dizendo a confissão de Pedro? Qual Bíblia diz? No início do capítulo 6, a confissão de Pedro. Alguma Bíblia diz assim? A irmã aqui na frente, a confissão de Pedro. Ele confessou que o lugar que ele seria bem-sucedido seria ao lado de Jesus, porque não se trata de um lugar, mas com quem você está. A companhia que você tem vai definir o seu sucesso na vida. Como assim, pastor? Ser rodeado de bons amigos? Tudo isso faz parte. Mas estou dizendo algo a mais que isso. Ter a companhia do próprio Jesus. Nesse desentendimento, ali surgiu um problema. Ali surgiu uma questão que foi levantada. E Jesus, ele declarou, naquele instante, ser o pão da vida. E aqueles discípulos acharam muito duro aquele discurso. O que aconteceu, pastor? O que acontece hoje, nos dias de hoje? Muitas pessoas saem do lugar onde estão, pedem demissão, vão para outro lugar, às vezes até desconhecido, por quê? Diz não ter mais forças para caminhar. Diz que não conseguem mais ter energia para suportar tudo aquilo que está sendo colocado. As pessoas dizem que não conseguem mais encontrar uma escapatória, se sentem oprimidas. Só que, se ela se atentar para aquilo que alimenta ela de verdade, ela vai ser forte onde ela estiver. Jesus aqui, um pouco para trás, venha comigo, João 6, 28. João capítulo 6, no verso 28. Disseram, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E respondeu Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná do deserto, que está escrito, deu-lhes a comer o pão, deu-lhes a comer o pão do céu. Então, para levantar uma pessoa, fisicamente, ela vai precisar do quê? Do alimento, do pão. Aqui foi o que aconteceu com aqueles homens no deserto que estavam perecendo. E ali eles questionam Jesus, mas que sinal vai ter para que a gente creia? Naquele tempo tinha um maná caía do céu. Aí Jesus responde, no versículo 32, na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E ele disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá? Quem crê nele nunca terá sede. Então aqui traz o entendimento para nós, que para a pessoa caminhar, para ela se fortalecer, ela precisa do alimento. Agora espiritualmente, Jesus ele declara que ele é o quê? O pão da vida. E você vê pessoas no decorrer da Bíblia que caíram e que precisaram se levantar. Só se levantaram quando foram alimentados, foram supridos pelo pão. Você vai entender a mensagem, ela vai começar a se encaixar agora. Pastor, não se trata de um lugar, não se trata. Mas esse lugar está difícil. Por que está difícil? Porque eu estou me sentindo fraco. Para eu me levantar, o que eu preciso? Do pão. Quem é o pão? É o próprio Jesus. E a gente volta agora. Quem que nós precisamos ter do nosso lado? Sempre foi Ele. Tem um versículo na Eclesiastes
4:10 ou 10:4, não me lembro agora, acho que é 10:4, diz: levantando-se contra ti o espírito governador, não deixes o teu lugar. Ou seja, não se trata de um lugar. Agora tem uma tradução que ela diz assim: se a autoridade se levantar contra você, não peça demissão. Ah, se muitas pessoas tivessem visualizado este versículo, quantos problemas não seriam poupados? Eu me lembro um pastor contando um testemunho, não dele, de uma outra pessoa, um testemunho, como dizem. E ele era um bancário, muito bem sucedido. Já tinha ali seus filhos, tinha a sua esposa, os filhos pequenos, e muito bem sucedido. E deu na cabeça dele que ele teria de abrir o seu próprio negócio. Mas que negócio? Vendendo ovos de codorna. Um negócio estranho, diferente. E ele investiu, ele acreditou nisso. Então ele pegou todo o acerto que ele tinha, muito tempo do banco, e investiu no quê? Investiu em ovos de codorna. Pergunto o que aconteceu. Não deu certo. Trouxe crise no casamento. A mulher separou. Ele se matou depois. Não se trata de um lugar a sua prosperidade. Não se trata, pastor, mas eu quero ir para aquele lugar. Meu irmão, se você não dá fruto, eu lembro um pastor Francisco Freitas, uma vez deu uma palavra para nós aqui da sede. Ele disse: amigos, se você não conseguir der fruto aqui na sede, isso palavra aos pastores, se você não conseguir der fruto quando você estiver aqui, muito menos você vai dar lá fora. E há pessoas que pensam: pastor, mas o lugar que eu estou não me enxergam, não me dão oportunidade. Não, você que ainda não causou essa oportunidade. É você que ainda não procurou criar a oportunidade. É assim ser promovido, não é? É uma pessoa que quer ficar puxando o tapete, querendo falar mal. Isso só vai levar você para a desgraça. Desculpa a palavra forte, mas é a verdade. Você vai ser bem sucedido quando você souber: Jesus está do seu lado e você precisa só dele. Tem uma canção, acho que nem é registrada, e quando eu comecei na obra, lá em Presidente Prudente, com 12 anos de obreiro já, e todo mundo cantava essa canção no início, dizendo que as pessoas só enxergam os problemas e não conseguem ver Jesus, que do lado está. E quando eu era pequeno, isso já trazia um impacto para mim, que as pessoas às vezes vivem tristes, isoladas, cansadas, fracas, aborrecidas, e não conseguem ver Jesus que está bem do lado, pronto para ajudar. Quando você estiver com Ele, meu irmão, não tem situação difícil que não será resolvida. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, se precisar de ajuda, grita socorro, nossos pastores e obreiros vão até você. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, no versículo 5. Diz assim: foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam o quê? Pão ou carne? Pão e carne. Uns falaram carne primeiro, outros falaram pão pela manhã. Como também pão e carne à noite. E bebia do ribeiro. Então, nesse momento aqui, o Elias precisava do alimento. O que foi levado até ele? O que você está recebendo hoje? O alimento é o pão. O próprio Jesus é o pão. Vamos um pouquinho à frente. No capítulo 19, no versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. Vamos para o versículo 5 agora. E deitou-se debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e disse: levanta aí, levanta e come. 6. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será, muito comprido te será o caminho. Então ali o que levantou aquele homem? O que levantou? Foi o alimento. Pastor, mas para eu sair dessa situação,
Você precisa sair da situação, não é do lugar que você está. E muitos estão dentro da igreja há anos e a vida continua a mesma. A pessoa olha para trás, ela vê um progresso, mas muito pequeno em comparação àquilo que Deus queria para a vida dela. Porque ela ainda não entendeu que tudo que ela precisa não está no pastor, não está nos obreiros, não está nos homens, nos amigos, nos padrinhos. Tudo que ela precisa está onde? Está em Jesus. Ele que é o nosso socorro. Ele que traz para a gente a segurança. Veja outro homem, Samuel agora, primeiro livro de Samuel, volta um pouquinho, no capítulo 28. 1 Samuel 28, no versículo 22. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 22. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado do quê? De pão diante de ti, e come, para que tenhas forças, para te pôres no caminho. Porém ele recusou e disse, não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz. E levantou-se do chão, e assentou-se sobre... A pessoa, quando ela come, ela se levanta. Você tem que terminar esse culto aqui hoje, mas de pé. Se levantando. Como, pastor? Fisicamente para nós fazer oração? Não. Espiritualmente. Saindo de pé, com a cabeça erguida. É isso que o Senhor quer para mim, e é isso que Ele quer para você também. Então você vê que não se trata de um lugar, mas como você vai reagir neste lugar. Como? Se alimentando do pão, que é o próprio Jesus que está ao lado. Se alimentando do pão, você estará nele. Estando nele, você vai arrebentar. Estando nele, você é mais que vencedor. Estando nele, não há mal que se levante, porque ele estará contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos continuar então, agora para o livro de Ruth. Livro de Ruth é um pouco para trás. Josué, Juízes, Ruth. Quem está aqui fazendo a leitura bíblica? Ó, bastante gente. Onde nós estamos hoje? Ixi. Primeiro ou segundo? Segundo, a irmã ali está atualizada. Hoje começamos o segundo livro de Samuel, vamos até o capítulo 10. Diz assim, Ruth capítulo 1, versículo 1. Sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e os seus dois. Então saíram, começaram a peregrinar. Houve em Belém uma grande fome, foi uma crise que teve, foi uma fome que teve. E Belém, todos sabem que é a terra do pão. Faz sentido a pessoa sair da terra do pão para buscar pão? Não faz sentido. E foi uma crise. Quantas pessoas abandonam tudo com uma crise? É uma afronta, ela abandona tudo. Ah, pastor, não gostei do jeito que ele falou comigo lá no serviço. E a pessoa sai. Não, as coisas não funcionam assim. Versículo 6. Então se levantou ela, suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. O pão sempre esteve em Belém, só que faltou paciência para ela. Faltou paciência para ela entender isso, que era em Belém a terra do pão. Versículo 21, diz assim, cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso tem me afligido. Isso é o que acontece com muitas pessoas, como o caso do bancário que nós falamos. Elas partem cheias. Cheia do quê? Cheia de esperança, cheia de dinheiro, cheia de sonhos, só que depois ela retorna como? Vazia. O pastor Jaime sempre conta um caso de um homem que trabalhava, ganhava bem, e recebeu uma proposta para receber entre 3 e 4 vezes mais do que ele ganhava. Não pensou 2 vezes, foi para essa empresa. Passou alguns meses, período de experiência, o que aconteceu com a empresa? O que aconteceu? A empresa faliu. E graças a Deus que ele voltou ainda e conseguiu o emprego onde ele estava. Essa semana eu estava conversando com a minha noiva a respeito de um homem. E esse fato, se fosse reproduzido hoje pelos cinemas aí afora, seria impactante. Um homem chamado Sansão, que indo até os filisteus para pelejar, para batalhar,
Ele acha ali uma queixada de jumento fresca, talvez o jumento estivesse até ali ainda, ele só deslocou, e ele mata quantos homens? Quantos homens que ele mata com uma queixada de jumento? Mata 1000 homens. Imagina a reprodução dessa cena nos dias de hoje. Com uma queixada de jumento ele venceu. Se trata daquilo que você tem ou se trata de como você usa. Não se trata daquilo que você tem, mas de como você usa. Ah, pastor, mas eu tenho Jesus do meu lado. Ele é o suficiente, você não precisa de mais nada. Ele faz de você mais que vencedor com aquilo que você tem. Uma curiosidade também, na pesca maravilhosa, em Lucas capítulo 5. Jesus, ele vem, pega o barco emprestado de Pedro, prega a multidão, e depois ele olha para os discípulos e mandam, lançai as vossas redes. Eram as redes que eles já haviam usado a noite toda. E foi com aquelas redes que eles haviam usado a noite toda que eles encontraram a pesca maravilhosa. E o que eu acho mais legal ainda nessa história é que as redes estavam se rompendo e todos os pescadores que estavam junto com ele também foram abençoados. Era no mesmo lugar, o mesmo rio, a mesma rede, o mesmo barco, os mesmos pescadores, a bênção aconteceu. Não adianta ficar fugindo, indo para um lugar para o outro. Deus, ele vai te abençoar onde você estiver. Nós estamos no propósito da unção da prosperidade. E eu peguei a referência de Gênesis, no capítulo 39, no versículo 2. Olha só, eu quero ler com você. Gênesis, capítulo 39. Versículo 2. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça aos olhos e o servia. José estava ali porque queria? Ele estava ali como um escravo. E ali, como escravo, ele prosperou. Se a gente for olhar também a história de Daniel, é semelhante. Ele é levado cativo à Babilônia. E ali ele também prospera. Durante o reinado de 4 reis, ele ali é sempre colocado entre os maiorais. Mas por quê? Ele também estava com o Senhor estava com ele. Ele havia aprendido isso com os pais. Assim como José também aprendeu com o pai dele. Aquilo que você passa dentro de casa vai trazer impactos para a sua família. O Jacó era um homem que prosperava quando estava na casa do Labão, o sogro dele. José prosperou também onde estava. A Bíblia fala do Daniel também que ele servia aos deuses dos pais dele. Ele aprendeu isso. Aquilo que você aprende hoje, você vai passar para as gerações também. Vai passar para a sua família. E não só você será próspero, mas a abundância, assim como alcançou aqueles pescadores, também irão alcançar. Vamos agora lá no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, no capítulo 15. No versículo 11. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu, pois, a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi-se e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Olha o versículo 17. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Você vê que o filho pródigo, ele também, um dia, ele saiu de onde estava. Precisava sair? Tudo que ele precisava sempre esteve na casa do pai. Noemi, Elimeleque, os 2 filhos, precisavam sair de Belém? Não precisavam. O pão que eles precisavam sempre esteve em Belém. Tudo que você precisa está na casa do pai, está na terra do pão. Pastor, o meu serviço, eu cheguei aqui hoje pensando em pedir as contas, sair de lá. Lá você ainda pode dar frutos. Pastor, mas e Ruth, o que aconteceu com ela? Ela voltou, a terra teve abundância, a Belém agora já estava com pão. E o que aconteceu com ela? Os pescadores
tiveram abundância. O filho pródigo voltou para comer pão. E não comeu só pão, não. O pai dele fez um baita de um churrasco, matou um bezerro. Não ficou só no pãozinho, não. Porque o Deus é Deus de abundância. Mas o que aconteceu com Ruth? Ruth, capítulo 2. Já estamos quase terminando a nossa mensagem. Ruth, capítulo 2. No versículo 14. Olha que forte isso. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. Tem tradução que diz vinho. E ela assentou-se ao lado dos segadores, e ele lhe deu trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. Ou seja, aquela mulher também, que saiu de onde ela estava, e agora ela foi para Belém, ela recebeu na medida o que precisava? Recebeu em abundância. Quando você fica na terra que o Senhor deu, pode vir uma crise, mas virá abundância. Imagina homens uma noite toda trabalhando, não conseguiram nada. Só que quando Jesus veio, eles conseguiram em abundância também. Aquela mulher conseguiu em abundância. E pessoas podem dizer: mas pastor, o que eu tenho é muito pouco. O pão que eu tenho está sendo muito pouco. Agora a gente volta para o livro de João. João, para nós encerrarmos, no capítulo 6. Versículo 9. Aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Vai para o versículo 11 agora. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente, também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram ao que haviam comido. Sobrou ou não? Houve abundância ou não? Essa passagem é muito conhecida. E muitas pessoas podem se perguntar, ainda assim, num culto como esse: pastor, mas o que eu tenho é muito pouco. Sabe o que você faz com esse pouco? Coloque nas mãos de Jesus e você vai ver a abundância na sua vida. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus? Ah, não esqueça de se inscrever neste canal, curtir essa mensagem e ativar o sininho para receber outras mensagens como essa.